Olá! Neste vídeo vamos explorar o capítulo 7 do livro Educação à Distância Online, Construindo uma Agenda de Pesquisa. Foi publicado originalmente em 2014 e traduzido para a língua portuguesa em 2015. O capítulo em si é intitulado como Os Custos e a Economia da Educação à Distância Online e foi escrito por Greville Humble. Este capítulo nos fornece informações importantes sobre os aspectos econômicos da educação à distância, nos faz refletir sobre algumas suposições comuns e nos estimula a pensar criticamente sobre os custos e benefícios dessa modalidade educacional. O autor adota um estilo expositivo e bastante detalhado, se apoiando em dados e análises para discutir os custos da educação à distância. Ele menciona a importância de uma análise sempre muito minuciosa dos custos diretos e indiretos para que possamos entender verdadeiramente os custos da educação à distância. Esse nível de detalhamento nos ajuda a compreender a complexidade dos temas abordados e faz com que possamos pensar e considerar as implicações financeiras desses programas educacionais. O autor se concentra nos custos associados à educação à distância, destacando tanto os custos iniciais quanto os custos recorrentes e as potenciais economias de escala. Ele traz na discussão como, apesar dos custos altos inicialmente, as economias de escala podem eventualmente tornar a educação à distância mais econômica. Esse argumento nos direciona através da complexidade de planejar e executar programas de educação à distância de forma sustentável. No texto fica claro o profundo entendimento do autor sobre as finanças da educação. Ele traz provocações importantes quando questiona a simplicidade de comparações de custo, como os custos operacionais são realmente mais baixos? O autor traz desafios no sentido de pensarmos além das comparações superficiais e considerarmos todos os fatores que podem impactar a viabilidade financeira da educação à distância. Para que nós possamos entender plenamente as discussões do autor, é essencial compreendermos alguns termos-chave utilizados no texto, como custos fixos, custos variáveis, economias de escala e retorno sobre investimento. Por custos fixos, nós podemos entender aqueles custos que não variam com o volume de alunos ou cursos oferecidos, como, por exemplo, o desenvolvimento de plataformas e materiais didáticos. Já os custos variáveis são aqueles custos que podem aumentar com o número de estudantes, como, por exemplo, suporte técnico, tutoria. As economias de escala estão relacionadas à redução de custos por aluno à medida que o número de estudantes aumenta, aproveitando a infraestrutura e os outros recursos já estabelecidos. E o retorno sobre investimento é uma medida de rentabilidade que vai calcular o retorno financeiro de investimentos específicos, que é fundamental para avaliar a eficácia dos investimentos iniciais em tecnologia e desenvolvimento dos cursos. Uma questão que é bastante importante levantada pelo autor trata de como equilibrar os investimentos iniciais, que são significativos, com as expectativas de economias de escala a longo prazo. Além disso, podemos garantir que a redução de custos não comprometa a qualidade educacional? A minha análise do texto é de que o autor é bastante convincente, no sentido de que seja sempre necessária uma avaliação muito detalhada dos custos da educação à distância quando formos pensar em implantar essa estratégia educacional de qualquer maneira. Acredito que, além dos aspectos econômicos, existem também os benefícios sociais relacionados à acessibilidade que devem ser considerados ao se avaliar o verdadeiro custo, entre aspas, da educação à distância, ainda mais num país como o Brasil, com tantas realidades sociais diferentes nas suas variadas regiões. Em resumo, esse texto nos faz pensar sobre como percebemos os custos da educação à distância. Obrigado a todos e permaneceremos à disposição para discutir essas questões de maneira mais aprofundada no nosso fórum.